Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Conselho Pleno, desagravo público, eventos virtuais no canal da OAB Nacional, no YouTube e muito mais. Fique com a gente, já estamos no ar. O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou a autorização para que a diretoria da Ordem realize estudos sobre os esforços logísticos necessários para a aquisição de doses de vacinas contra a Covid-19, a fim de viabilizar a imunização da advocacia somente após o término da vacinação do grupo prioritário, previsto no Plano Nacional de Imunização e dentro das normas legais. Acompanhe. Nenhuma vacina no Brasil é de uso exclusivo do SUS. Em todas as imunizações existe uma parceria ampla da rede privada com o SUS. Uma grande parcela dos brasileiros se vacina na rede privada. E não há qualquer tipo de proibição ou de questionamento com relação a isso. Inclusive, diversas vacinas são exclusivas do sistema privado. Elas não estão no plano de imunização e não estão disponíveis no SUS. Isso é o sistema brasileiro, de parceria, não é de concorrência, é de parceria. Aqueles que podem se vacinam na rede privada e os que não têm outra opção se vacinam na rede do SUS. Isso não é um confronto. Não estamos aqui em uma guerra de quem pode mais e quem pode menos. Estamos numa parceria, deixando para o SUS o lugar de quem não tem outra opção. Eu ressalto ainda que em todas essas outras doenças, enfermidades, nós temos milhões de doses de vacinas na rede privada. E cada um que tem condição de pagar a sua vacina, ou a empresa que tem condição de pagar para o seu funcionário, que usa o sistema privado, é um a menos no sistema público do SUS. E o SUS pode alcançar um a mais. Não tenhamos a ilusão de que o SUS conseguirá vacinar os 210 milhões de brasileiros num prazo de minuto. Não conseguirá. Nesse ponto, divirjo do voto divergente para dizer que temos sim uma questão política envolvida. Ontem soubemos de um senador da República que o presidente da Pfizer, em dezembro, aguardou por 10 horas uma audiência com o presidente da República e o ministro da Saúde, e não foi atendido. E pretendia vender ao Brasil 70 milhões de doses de vacinas, que não foram vendidas, não foram compradas e não estão à nossa disposição. É exatamente nesse ponto e nesse dia de hoje que está o Conselho Federal. Nós podemos hoje nos organizar para comprar a vacina, que será distribuída à advocacia, evidentemente, em novembro, em dezembro, em outubro, quando acabar a fase de imunização dos grupos prioritários. O objetivo da medida é preparar e organizar o sistema OAB, analisando toda a logística necessária para armazenamento de doses, distribuição, grupos de vacinação e prazos para imunização da advocacia. Lá por fevereiro, quando esse tema da vacina se iniciou no nosso país, nós tratamos de reunir as caixas de assistência para haver um posicionamento, né? E assim foi feito em duas oportunidades, uma com os presidentes de caixa de assistência, depois reunidos com os demais presidentes seccionais e com muitos diretores do Conselho Federal. E lá foi dado 3 vértices sobre este tema. O primeiro vértice importante dentro do sistema OAB é a unificação da comunicação, ou seja, a sensibilidade do tema das vacinas e também a preservação do nome da nossa instituição. O segundo ponto importante é a parte comercial, né? E aí vai algumas informações importantes, como já foi salientado por muitos dos conselheiros. Nós temos hoje um panorama de dificuldade de compra das vacinas, e aí também dentro deste pilar tem 2 vértices, que é, primeiro, a dificuldade de compra das vacinas, né? E o segundo vértice, que é extremamente relevante também, são as questões financeiras, né? Ou seja, nós temos um preço que é extremamente volátil, assim como foi, por exemplo, dos exames do Covid, caiu de R$ 120 para hoje valerem R$ 15,
as vacinas também, com o decorrer do tempo, vão sofrer uma defasagem. E a terceira é a questão legal, né? Ou seja, as condições impostas para a Lei 14.125, as modificações trazidas pelo Congresso Nacional, são temas que devem ser levados em consideração dentro desse debate. Nós devemos estar preparados para quando, né? Eu pessoalmente não tenho nenhum óbice à compra privada, até por coerência do que penso do mundo. Entendo como presidente Choffi que num país frágil e pobre como o nosso, a saúde pública precisa, né, dessa complementação privada, até para quem pode pagar, mas obviamente sem concorrer com a esfera pública, obviamente sem concorrer com quem precisa. Então, qual é o encaminhamento das caixas, que me parece o mais... Nós autorizamos aqui, primeiro, a fala do Pansieri. Nos preços atuais, nós não temos como comprar. Isso é a realidade. Teremos que botar à venda... E já disse, estamos dispostos a isso. Nem que vendamos tudo que temos, nós vamos conseguir atender todos os advogados e seus familiares. Só que existe uma curva de preço. Essa curva de preço tende, no segundo semestre, a cair. Então, a proposta de consenso, pelo que eu entendi, era autoriza a diretoria, né? A diretoria e a coordenação das caixas a acompanhar esse processo de flexibilização, né? De movimentação da oferta e da demanda. Autoriza a diretoria a usar os recursos, claro, dentro das nossas possibilidades, e se preparar para a utilização desses recursos quando for o momento possível, reafirma o nosso compromisso com o Sistema Único e com o Plano Nacional de Vacinação, reafirma que a advocacia não pretende ser vacinada na frente e clama, obviamente, pede às autoridades públicas que providenciem dentro do possível, e sabemos que há esforços de muitas esferas, a vacinação de todo o povo brasileiro. Ainda durante a sessão, o Conselho Pleno promoveu um desagravo público ao conselheiro federal da OAB e advogado Gustavo Badaró, ofendido em suas prerrogativas profissionais pelos procuradores da República, ao ser interceptado em comunicações telefônicas com seus clientes, réus, na Operação Lava Jato. O documento em desagravo público, intitulado Ato em Defesa da Advocacia, ressalta, abre aspas, que as interceptações da comunicação de advogados, realizadas a par da norma legal, configuram ofensa às suas prerrogativas profissionais consagradas por lei federal, uma vez que o advogado é reconhecidamente essencial à administração da justiça e inviolável no exercício da profissão, conforme expresso no artigo 133 da Constituição Federal. Em outro trecho, a OAB afirma que não irá se calar diante de tais abusos e violações perpetradas em face de seus profissionais, e acrescenta: a interceptação e a utilização de conversas entre um advogado e seu cliente não coaduna com o devido processo legal. Ao contrário, invade a proteção legal ao seu exercício e precariza a paridade de armas. Fecha aspas. Episódios como esse têm que servir para que a nossa classe se una cada vez mais. Não fiz essa manifestação e nem busquei esclarecer os fatos com um sentido de revanchismo. Fiz porque aprendi com meu pai que se na hora que eu sentisse que um direito meu foi violado, eu não buscasse a reparação desse direito, eu não teria legitimidade para atuar como advogado buscando a reparação dos direitos de quem nos procura. E isso é o que me parece que sintetiza a nossa profissão. Se nós, que lutamos pelos direitos dos outros, formos atingidos e nos calarmos, não teremos legitimidade para postular depois em juízo o reconhecimento dos direitos de quem nos procura como advogados. Todos os detalhes da sessão extraordinária do Conselho Pleno você pode conferir em oab.org.br. Mudando de assunto, o Conselho Federal da OAB realizou no YouTube a audiência pública sobre a defesa dos direitos dos povos indígenas. A intenção do evento virtual foi proporcionar um debate acerca do tema. Confira.
ela tem duas finalidades, objetivamente. A primeira, obviamente, é proporcionar, né, prioritariamente às organizações e às lideranças indígenas esta oportunidade de interlocução conosco para virem aqui externar, né, com mais um espaço de afirmação das suas preocupações e seus direitos, mas também tem uma finalidade interna, que é exatamente impulsionar o debate na advocacia, por intermédio da Ordem dos Advogados, a respeito da defesa dos direitos dos povos indígenas. É, portanto, um momento grave que o país vive. Todos nós acompanhamos essa situação. Cada um dos operadores, pessoas aqui presentes, tem dado contribuições extremamente importantes nas suas áreas de atuação para a Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Portanto, é uma honra ter a contribuição de todos. A nossa voz, enquanto povos indígenas, nos encontramos nesse momento, nesse país em extrema vulnerabilidade, né, tendo os ataques aos nossos direitos atacados em todos os sentidos, né? Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta. Obrigado pela sua companhia. Aconteceu também no YouTube da OAB Nacional o evento virtual Diálogos sobre Prerrogativas da Mulher Advogada, Vestimenta, Cultura, Gênero e Raça. Então, esse tema é um tema que merece uma discussão muito profunda, porque não é apenas as normativas dos tribunais, né, as portarias que tentam regulamentar, mas toda a cultura que permeia esse tema. E eu quero terminar dizendo a vocês o seguinte: a gente vive um momento muito difícil no nosso país. Eu quero aqui prestar minha solidariedade a todas as pessoas que estão se vendo, né, nesse momento, com familiares atingidas pela Covid. É um momento muito difícil em nosso país, muito difícil mesmo. Mas eu sempre digo que é um momento no qual a pandemia também tem trazido um aumento da desigualdade de gênero. Todos os números mostram o aumento da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, o aumento da violência doméstica e familiar, as dificuldades quando a gente vai para o mercado de trabalho. Toda a advocacia vem enfrentando desafios, mas a gente observa que as mulheres advogadas, dentro do contexto de conciliar maternidade e advocacia, têm sofrido obstáculos a mais. Então, é preciso, dentro desse contexto, a gente tentar contribuir para que, ao fim disso tudo, porque a gente precisa manter a esperança, em algum momento isso tudo vai passar, que a gente possa não ter um abismo, né? Ou seja, a gente possa não ter essa desigualdade aumentada, mas que a gente possa, né, caminhar e avançar dentro dessa perspectiva, e esse é o objetivo de toda a atuação da comissão durante esse período, inclusive com a realização desse evento. O que todas as mulheres advogadas querem é a mesma coisa que os homens advogados querem: viver dignamente da sua profissão. A gente quer fazer o nosso trabalho, a gente quer atuar, fazer a melhor defesa possível do nosso cliente, nos realizar como profissionais. Tá? É isso, viver dignamente da nossa profissão. É humilhante você querer entrar no fórum e ser barrado. Você está com o seu cliente do lado, mesmo que você não esteja, mas com o cliente pior ainda. E que você, querendo ou não, mesmo que você saiba que você está certa, você tem aquela dúvida: eu estou certa mesmo? Será que a minha roupa está com alguma coisa? Assim como a Rafaela falou. Será que a minha roupa está equivocada? Gente, isso é muito ruim. Isso para nós, né? Isso adentra na gente. É uma coisa muito ruim de passar, um constrangimento horrível e totalmente desnecessário. Pois num belo dia, lá estava eu com a minha saia, que era na altura do joelho e não tinha nada demais. Não era curta, não era colorida. Não entendo qual que era o problema, mas o segurança impediu a minha entrada. Eu estava com a minha cliente do lado, eu tinha horário no Ministério Público e eu fui barrada ali. Ele falou para mim: doutora, só um pouquinho. A senhora precisa puxar a sua saia para baixo do joelho. E apontou um cartaz que tinha, ao lado do raio-x, uma vestimenta, um vestido, uma mulher de vestido, que teoricamente aquele seria o padrão para adentrar o fórum.
E nesse momento, para mim, não restou outra alternativa. Eu não poderia me eximir, e até porque eu sabia que, junto comigo, eu tinha uma série de mulheres que me apoiariam. Então, eu acho muito importante que todas as colegas saibam que, quando isso acontece, nós temos muitas mulheres, muitos advogados que nos apoiam, que não se eximem da responsabilidade e dizem, não, isso é um absurdo, você não está errada, sua roupa não tem nada demais. No site do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, você encontra as principais notícias da advocacia, decisões judiciais, transparência e credibilidade. Veja os destaques da última semana. Foi publicado no Diário Eletrônico da OAB a resolução que estabelece paridade de gênero e cotas raciais nas eleições da Ordem. Ambas as alterações foram aprovadas pelo Conselho Pleno, instância máxima da OAB Nacional, na sessão do dia 14 de dezembro de 2020, e valem para as eleições deste ano. Outra notícia do site trata do parecer da Comissão de Juristas que aponta o cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente da República no enfrentamento à pandemia da Covid-19. De acordo com os juristas, as omissões e ações do presidente ao longo da pandemia representam um ataque a um dos pilares da Constituição, que é o direito à saúde e à própria vida. A OAB Nacional protocolou também, junto ao Supremo Tribunal Federal, embargos de declaração contra a decisão da Corte, que afastou a aplicação da taxa referencial na correção monetária de créditos trabalhistas. Os embargos foram elaborados conjuntamente com a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Todos os detalhes desses e de outros assuntos você confere no site da Ordem, em oab.org.br. Acesse, confira e fique por dentro. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!